Oi, amor. A tia Vera vai começar a vender bolo no Instagram e ela precisa aprender a se comunicar melhor. Vamos que eu vou arrumar alguém para ajudar a tia Vera a fazer isso? Tá bom. Oba! Ô, rapaz, você não me dá uma carona? Rapaz, você trabalha com o quê? Eu sou especialista de comunicação. Nossa! Mentira. É você mesmo que eu tô procurando, cara. Entra aí, Opa. bora. Tudo E aí, bom? bom demais? Beleza? Você salvou minha vida, cara. Tava precisando de um especialista de comunicação. Encontrei você aqui no meio do nada. Como pode um negócio desse? Bem-vindo ao Carona do Milhão. Um prazer te receber aqui. Fala pro pessoal quem é você, com o que você trabalha, qual que é a sua especialidade, o seu negócio. Sou Alisson Batista, sou mentor de comunicação e minha missão é ajudar essas pessoas a mostrar o que elas têm de melhor para o mundo, porque eu tenho certeza que todo mundo tem suas experiências de vida, suas histórias de vida, seus conhecimentos, mas infelizmente muita gente acaba guardando isso, né? E não expondo isso, nisso a pessoa perde a oportunidade de ajudar outras pessoas, mas principalmente de ser reconhecida, né? E agora, principalmente na era digital, as pessoas estão compartilhando bastante o que eles sabem através das redes sociais e muitas vezes isso é um desafio para muitas pessoas, né? Se expor nas redes sociais, a pessoa ela é super extrovertida, conversa super bem quando tá com os amigos, liga uma câmera, cara, não sabe o que acontece com a pessoa. Podemos falar assim de rede social, um pouco da galera que tem esse bloqueio de não conseguir transmitir a sua verdade. A pessoa que se sabe se comunicar, a maioria das vezes ela nem é o melhor profissional na sua área, em termos técnicos, né? Sim. Mas ela é boa em comunicação. Isso aí atrai o público e faz com que ela tenha sucesso na sua rede social, né? Você poderia pontuar 3 erros principais que a pessoa comete na hora de se comunicar com o seu público na internet? Primeira coisa que eu percebo que é um grande erro é a pessoa querer ser boa desde o começo. Isso é um grande problema e talvez isso venha da escola, porque a gente aprendeu na escola que errar é errado, né? Então quando a gente errava na escola, o que acontecia com a gente? A gente era punido, então tinha advertência, ou então a gente tirava uma nota baixa, ou então a gente sabia que a gente ia levar uma bronca dos nossos pais quando chegava em casa, porque tirou uma nota baixa. Era zoado dos amigos, os amigos zoavam a gente. Exatamente, né? ó, o cara burro lá que não sabe fazer as coisas. Então, de certa forma, parece que não, mas todo mundo levou isso pra vida. E aí, quando a gente começa a perceber que eu tenho uma pequena possibilidade de errar para fazer um vídeo, ou eu faço um vídeo e eu vejo que tá ruim, o que eu falo? Putz, isso não é para mim. Então a pessoa já para logo no começo. Tem a ver com o que ela vai, o que ela acha que as pessoas vão achar dela, então. Principalmente, eu até trago um caso que muita gente vai se lembrar. Lembra quando o WhatsApp trouxe um novo recurso de áudio? Sim. E aí as pessoas começaram a ouvir os áudios, mas principalmente a ouvir os próprios áudios. E foi um momento que todo mundo falava: meu Deus, eu não sabia como a minha voz era horrível. Tinha até os memes, né? De você ouvia a tua voz, parecia que tava tudo desafinado, né? Exatamente. Mas qual que é o problema? Se a gente for analisar, aquele áudio que a gente ouve no WhatsApp é exatamente o áudio que as pessoas ouvem da gente. É verdade. É porque nós não ouvimos no dia a dia verdade é triste, né, cara? a nossa própria voz. Só que talvez hoje você já esteja acostumado a ouvir sua voz, de tanto que você gravou o vídeo, áudios lá no WhatsApp. Faz sentido. E a mesma coisa acontece com vídeos, então é quase que impossível você não gerar um certo estranhamento ao ver os primeiros vídeos seus. Você vai olhar, você vai falar assim: meu Deus, eu não tô sendo eu, tá muito artificial, tá muito errado. Mas isso tem que servir como um estímulo do tipo, legal, mas então vamos fazer mais, porque quanto mais eu fizer, mais preparado vou estar, melhor meus vídeos vão estar. Isso é visível. É mais fácil identificar os erros, né? Quando você faz repetidamente várias
várias vezes a mesma coisa. Você, pô, achei esse ponto aqui, eu preciso melhorar minha fala, minha entonação, o meu perfil, o lado. Perfeito. Esse é o primeiro erro, e o segundo erro, e talvez o maior deles, é a questão da pessoa tentar ser outra pessoa. Então, nas redes sociais, você provavelmente admira alguém que se comunica lá, que grava stories, um digital influencer. E aí o erro é quando você for gravar os seus vídeos, você tentar ser igual a essa pessoa, porque você admira muito ela. E isso é um grande erro, porque dentro da minha empresa, né, a gente fala bastante sobre a teoria dos perfis comunicativos, e existem tipos de pessoas totalmente diferentes, e se você tentar se comunicar da forma como uma outra pessoa que tem um outro perfil comunicativo se comunica, claramente não vai dar certo. Porque às vezes você é uma pessoa naturalmente mais introvertida e você está se espelhando com uma pessoa naturalmente mais extrovertida. Então, primeiro, vai ser muito mais difícil, você vai despender uma energia muito grande para tentar ser igual a essa outra pessoa, ao mesmo tempo que não vai ficar bom o resultado no final. Muitas pessoas são muito admiradas porque elas simplesmente são elas mesmas. Dou o exemplo aí do Whindersson Nunes. Sim. Conquistou o que conquistou simplesmente sendo ele, falando as gírias, falando às vezes até uns palavrões ali no meio dos vídeos, sem camiseta. Isso é autenticidade. E muitas vezes a gente deixa de lado isso, que é exatamente o nosso ponto forte. E a gente gosta, a gente sabe que a gente gosta dessa autenticidade, de assistir as pessoas sendo elas mesmas, acaba caindo nesse erro de tentar, às vezes inconscientemente, né? Às vezes nem de propósito. Exato. E o terceiro ponto, o terceiro erro que você julga que as pessoas mais cometem? Ter a humildade de você fazer uma autoanálise, olhar os seus vídeos, perceber, cara, esse aspecto aqui tá esquisito, esse aspecto aqui, um outro amigo viu os vídeos e ele me passou e eu concordo, então esse é o aspecto que eu acredito que eu preciso melhorar e eu vou em busca de ajuda para isso. Essa ajuda pode ser um teatro, pode ser um curso de comunicação, como é no nosso caso, pode ser outras coisas, e aí depende do problema que a pessoa tiver. Mas ter essa humildade de buscar ajuda para desenvolver um aspecto específico dentro da comunicação, porque a gente sabe que comunicação é extremamente abrangente, né? Eu vejo que a dificuldade de tirar um vício é muito grande, né? Sim. E aí existe exercícios ou não que façam com que a pessoa consiga tirar esses vícios. Porque assim, a gente entende nossos erros de gravações, nossos erros de comunicação, às vezes de oratória, enfim, de não ter personalidade própria, de falar na frente das câmeras, assim, imitar alguém. Tem alguma forma mais prática para a galera entender, para tentar evitar e aos poucos quebrando esses vícios? Sim. É até legal você falar isso, porque tudo começa quando você é ignorante, e você é um ignorante inconsciente. O que é isso? Você não sabe de algo e você nem sabe que sabe. Então, por isso que é inconsciente, né? Até o momento em que alguma coisa acontece e você se torna um ignorante, mas consciente. Então, esse é o primeiro passo. Você precisa estar consciente do que melhorar. Agora eu estou prestando atenção nos meus vídeos que isso não está mais acontecendo. Só que se você continuar isso, o mínimo de tempo possível, e o que vai acontecer? Você vai entrar no grau máximo, que é o sábio inconsciente. Durante muito tempo eu fui muito tímido e eu não tinha nenhuma habilidade para falar em público. E aí as coisas foram acontecendo, fundei a Aptitude depois de algumas coisas que aconteceram, me expus muito, fiz muito networking, e fazendo isso eu comecei a adquirir algumas habilidades de gesticulação, por exemplo. Então comecei a gesticular de uma maneira mais condizente com o que eu estava falando, e que isso era um ponto fraco meu. E hoje, olhando para as minhas palestras, para mim aquilo é um natural, mas hoje é um inconsciente, porque não é natural, porque eu nasci com isso. Você só percebe quando você se assiste no vídeo. Exatamente. Você consegue perceber, nossa, isso aqui eu tô fazendo e eu não fazia antes, eu nem percebi que eu
que eu tô fazendo agora. Exatamente. O meu foco ali, por exemplo, numa palestra, está sendo o conteúdo que eu estou transmitindo. Agora, o como eu estou gesticulando, eu não estou prestando atenção. Isso já fez parte do meu inconsciente, já fez parte do meu automático. Mas em algum momento, quando eu estava lá treinando minha comunicação, aquilo não estava automático. Eu estava tendo que prestar atenção para fazer correto. Se prepare em momentos controlados para não ter que errar em momentos decisivos. Você tem esse poder de você falar assim, cara, não tenho uma boa comunicação, eu sei que isso é importante para mim, para minha vida pessoal e profissional, então deixa eu buscar ajuda, deixa eu desenvolver isso daqui de uma forma controlada, antes que aconteça algo e eu tenha que fazer isso de forma forçada, né? Comunicação, eu tenho uma impressão que as pessoas não têm essa consciência do tamanho do poder que a comunicação tem. Eu acredito que as pessoas se preocupam muito com a sua disciplina, com seus maus hábitos, com seus bons hábitos, com as influências, network, que são todas importantíssimas. Mas eu vejo muito pouco falado, principalmente na internet, de comunicação. Uma história bem contada, ela é muito mais emocionante do que a mesma história mal contada. Pelo que eu estou entendendo que você está me ensinando aqui, a gente precisa entender que a comunicação ela é igual a qualquer outro tipo de desenvolvimento na nossa vida. Tanto um esporte como um estudo em qualquer área, ela é um processo de escadinha. A gente tem que entender qual que é a base, entender os nossos erros e continuar sendo autocrítico do que a gente está fazendo e procurar evoluir. E tem fórmulas para isso, tem técnicas para isso, tem exercício, acredito eu, para isso. E vocês, como uma empresa séria, para poder auxiliar em todo esse processo, faz com que se torne algo mais acessível, mais próximo da gente, né? E eu queria entender qual que é a história do Alisson por trás de tudo isso. Antes de falar da minha história, né, só complementando isso que você está falando, fez todo sentido, eu nunca ouvi alguém falar dessa forma, né? Mas se a gente fizer um paralelo, todo mundo sabe que para a gente ter uma vida saudável e viver mais e melhor, a gente precisa fazer atividade física, certo? Então, por isso que você vê várias academias lotadas. E aí uma coisa eu pergunto, você acha que uma pessoa que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos fazendo academia regularmente, certinho, vai ter a possibilidade de não conseguir ter uma vida saudável? Muito, muito difícil. Exceto as pessoas que se matriculam e não vão, né? Essa aí realmente não consegue. Mas as pessoas que têm essa regularidade, não tem se vai dar certo, vai dar certo. Eu gostaria que tivesse tantas escolas de comunicação quanto academias hoje no mundo. As conversas seriam totalmente diferentes. Acho que até as piadas seriam melhor contadas. Não teria aquele tiozão contando aquelas piadas sem graça, né? Do final de ano, do pavê para comer. Ele com certeza faria um enredo da piada muito mais bem elaborada, uma entonação melhor. Seria mais engraçado, né? E aí, falando sobre a minha história, né? Da onde surgiu esse negócio de comunicação na minha vida, porque eu sou formado em engenharia, né? Então, lá na tem nada a ver com comunicação. Nada a ver. Engenharia de produção, na verdade, antes disso, fiz Senai, né? Na área de eletricista de manutenção. Depois fiz eletrotécnica e quando eu comecei a faculdade em 2010, eu também comecei a trabalhar nessas áreas de engenharia, né? Mas naquele momento eu já sabia que eu queria empreender, sabe? Mas eu não sabia com o que eu ia trabalhar, com o que eu ia empreender. Eu só sabia que não seria engenharia, porque eu sentia que não era bem aquilo. Não que eu não gostasse, mas eu sentia que tinha alguma outra coisa, né? Quando acabou a faculdade, eu continuava não sabendo o que eu iria fazer, então eu comecei a fazer processos seletivos para trabalhar em empresas maiores, até fora da minha cidade. Teve um específico que eu comecei a passar das etapas, e eu, apesar de ter o pior currículo lá, eu consegui passar para essa última etapa, sendo um desses 3. E nessa última etapa foi uma etapa em que a gente tinha que responder perguntas de improviso, de política, de sustentabilidade, de economia, e a gente tinha que responder essas perguntas em 2 minutos, com o microfone na frente de todos os diretores da multinacional e dos outros candidatos. Tinha uma sala gigante. Uma situação que antes você nunca tinha passado e dependia da sua comunicação. Exatamente. Então ali foi o momento em que eu fui colocado contra a parede, no quesito comunicação, falar em público,
E nesse momento foi o momento em que eu respondi. Então eu sabia o conteúdo, mas a forma como eu respondi não foi boa. Eu não gostei, eu transpareci muito o nervosismo que eu tava. E o resumo da ópera foi que isso fez com que eu não conseguisse passar nesse processo seletivo. Isso me gerou muita frustração, mas ao mesmo tempo me gerou uma vontade tremenda de resolver aquilo. Porque eu sabia que era a oratória que eu tinha aplicado ali. E através disso, eu busquei fazer cursos de comunicação, cursos de oratória. Comecei a perceber que era um problema gigantesco das pessoas e ao mesmo tempo não tinham empresas que se propunham a resolver o problema. Esses cursos que eu fazia não eram empresas, eram pessoas que eram da área de comunicação ali, eram jornalistas, eram atores, eram palestrantes, que para tirar uma renda extra de final de semana faziam um curso de oratória. Então não tinha nem a profissionalização disso. Eu pensei, pera, eu quero empreender. Não sabia como, mas eu tô vendo aqui que tem uma oportunidade, porque tem uma demanda gigantesca aqui de pessoas querendo desenvolver isso, ao mesmo tempo que não existem pessoas, não tem oferta, não tem pessoas que estão buscando resolver isso nas outras pessoas. E aí disso surgiu esse projeto que veio a se tornar a Aptitude Escola de Comunicação. Mas dessa ideia até realmente ter a escola, obviamente, foram 2 anos. Até que foi rápido, achei que você ia falar uns 10. Nesse meio tempo conheci o meu sócio, convidei ele para seguir comigo nessa empreitada. Ele é um perfil comunicativo diferente do meu, né? Então eu sou mais introvertido, ele é mais extrovertido, ele é mais do palco, eu sou mais ali dos bastidores e tal. Mas ambos conseguem, dentro da sua essência, se comunicar e passar o recado, né? Isso que é importante. A gente está chegando ao fim de mais um Carona. Eu fico muito feliz e obrigado por você ter aceitado a carona, de estar aqui do nosso lado, ensinando para todos que estão assistindo esse episódio a se comunicar melhor, a entender, principalmente a entender que a comunicação faz toda a diferença no seu dia a dia. Muito obrigado. Eu que agradeço, Espero cara. que todos vocês tenham gostado. Obrigado mais uma vez por ter aceitado, por ter dedicado esse tempo e passado o teu conhecimento para todos que estão assistindo. Imagina, é um prazer estar falando sobre isso, é um assunto que eu amo. E mais do que isso, né? A gente está falando de comunicação e o que é esse projeto aqui, Carona do Milhão, se não comunicação. Exatamente. Talvez o pouco que eu falei aqui pode tocar o coração de alguém, pode fazer uma pessoa mudar completamente o rumo da vida dela a partir de umas simples frases que eu falei aqui. E esse é o poder da comunicação. Então, espero que as pessoas que estão aqui assistindo a gente possam entender o poder da comunicação e, quem sabe, às vezes estiver precisando aí de alguma carona, parar esse cara aqui, pedir para carona e aí você aí que está assistindo a gente poder falar tranquilamente aqui sobre a sua história de vida, sobre os seus conhecimentos e poder impactar as pessoas. Esse é o nosso propósito. O propósito não só do Carona do Milhão, mas eu, João, pessoalmente falando, é alcançar realmente o maior número de pessoas através da comunicação e passar para as pessoas um pouco do nosso conhecimento dos convidados e levar um pouco de entretenimento e, por que não, negócios, tudo junto. Então, é isso. Sua rede social, fala para nós, para o pessoal te seguir, te acompanhar. alisonbatista.oficial no Instagram. O nosso é Carona do Milhão. Segue a gente lá, acompanha os detalhes e até a próxima carona. Valeu!